Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 16 do curso de Python e vamos seguir aí com a orientação a objetos. Antes eu quero deixar meu link de afiliados aqui na Hostinger, a página do Código Fluente no Facebook, para vocês darem joinha e seguirem. Aqui meu link de referidos na DigitalOcean e da One.com. Então vamos continuar aí de onde a gente parou na última aula. Na aula passada a gente viu que a gente pode criar parâmetros em um objeto em tempo de execução, né? A gente criou a classe point, não definiu nada nela e com o objeto em memória a gente criou os parâmetros x, né, e y. Em Java isso já não seria possível. Então aqui para criar uma classe point em Java seria mais ou menos isso daqui, né? Aqui eu estou definindo que a classe é pública, né? O nome da classe é point, ela recebe o x e y, que são do tipo double. E aqui ele atribui, o this é como se fosse o self, né, do Python. Ele atribui ao x, que é um atributo de um objeto point, o x que ele recebe aqui na hora de criar o objeto da classe. E o y a mesma coisa. Isso aqui são métodos que praticamente toda classe tem, que é o get parâmetro, né? Então em geral em Java todas as classes têm o get, né, e o set para cada parâmetro. Isso por causa do encapsulamento. De fora da classe você não pode acessar os parâmetros dela diretamente. Então por isso que existem métodos get e set, né? Esse método aqui, ó, getX, ele vai retornar para quem chamar ele no objeto point o valor de x. Mesma coisa aqui com o de y. E o toString, que é como se fosse aquele underline, underline, str, underline, underline do Python, né? Você tem uma classe e a classe retorna como se fosse a descrição da classe ou alguma coisa textual referente à classe. Nesse caso aqui, ela vai devolver o valor de x e y em uma string separada por vírgula, né? Esse maisinho aqui para concatenar. Então vamos dizer que você instanciou um objeto da classe point lá em Java e em tempo de execução você quer inserir mais um parâmetro z, representando aí uma nova dimensão. Mas na hora que você tentar criar um objeto passando para ele um parâmetro que não existe, tentando criar, vai dar erro. Ele vai dizer que o parâmetro não existe. Então esse tipo de coisa no Java não é possível. Então voltando ao Python, as classes podem ser definidas em qualquer lugar. No caso aqui eu estou definindo aqui default formatter, dentro aqui desse método formatString. Ele recebe uma string que vai ser formatada. Esse parâmetro aqui formatter, ele recebe none como default. E caso não seja passado nada aqui para o formatter, ele vai usar aqui a classe default formatter e utilizar o método format dentro dela para formatar a string, né? Então ele vai retornar a string que ele vai receber aqui, ponto title. O método str ele transforma, por exemplo, numérico em string. Então, se eu tiver assim, ó, n igual a 1, n é um numérico, né? Eu posso usar str e passar n, e ele vai transformar o n em string, né? Porque n na verdade é numérico, né? E esse title aqui é para dar essa formatação aqui. Deixa eu só mostrar aqui embaixo, ó. A entrada vai ser isso aqui, ó. Olá, tudo bem? Tá vendo que tudo tá com minúsculo na inicial e bem também minúsculo. Quando ele passar pelo title aqui, ó, a saída vai se transformar nisso daqui. Ele pega todas as iniciais de cada palavra da string e coloca como maiúsculo. Então vamos fazer isso daí. Vou copiar daqui, vamos ver se vai dar certo. Eu zerei aqui de novo o shell. E agora a gente vai atribuir a hello underline string, essa string aí, olá, vírgula, tudo bem. Veja que o tudo e o bem estão começando com letras minúsculas. Então a gente vai dar um print aqui da entrada. Ó, input, olá, tudo bem. Agora vamos imprimir a saída. Na hora que ele vai passar lá pelo ponto title, ó, ele colocou o tudo com maiúsculo aqui no início e o bem também. Aquele str aqui, ó, esse str aqui seria
desnecessário. Você poderia até tirar, já que a gente está passando aqui uma string mesmo, né? Então ele é só para aquilo que eu já falei, né? Se eu pegar aqui um número qualquer, ele vai transformar o número em string. E se eu pegar uma string, ele vai manter string. Então é só para, né, para garantir, né, caso passe um numérico, ele vai transformar em string e tudo bem, vai dar a saída normal. Então, recapitulando aqui rapidamente, né, a classe foi declarada dentro de um método. Esse método ele recebe uma string e recebe um formatador opcional. Caso não seja passado nada para o formatter, ele vai permanecer none. E aí ele vai cair aqui, ó. Se não tiver formatador, ou seja, se o formatter estiver como none, ele vai instanciar um objeto aqui dessa classe interna aqui desse método defaultFormatter e atribuir essa variável formatter, né? E aí vai dar o return através dessa variável formatter, que aponta para um objeto defaultFormatter. Ele vai chamar esse método aqui format, passando a string, né? E vai retornar. Quem pode acessar meus dados? Nomes começados e terminados com 2 sublinhados, né? Então, underline, underline, qualquer coisa, underline, underline, são métodos ou variáveis privadas da classe. Não crie variáveis, funções, métodos, classes, enfim. Não crie nada que comece e termine com 2 sublinhados. A documentação diz que isso causa problemas de compatibilidade sem dar nenhum warning, ou seja, nem aviso dá. Então, evitem nomear coisas com underline, underline, qualquer coisa, e finalizando com underline, underline. Agora, nomes começados com um sublinhado. Então, é sublinhado e qualquer coisa, só que um só sublinhado, né? Nomes que começam com um sublinhado, quando são criados dentro de um módulo ou pacote, não são importados quando a gente usa o comando from módulo import asterisco, ou seja, importe tudo. Então, tudo que começar com um sublinhado não vai ser importado. Então, quando criar um módulo que tem alguma função, variável ou classe que você não queira que seja importado automaticamente, coloque o nome começando com um sublinhado. Exemplo, sublinhado, função, sublinhado, interna. Esse sublinhado aqui é só para separar as palavras, né? Para deixar claro que o método ou variável são privados da classe, ou seja, não pode ser acessado fora dela, dê o nome ao método ou classe começando com um sublinhado. Isso não os torna privados, é apenas uma convenção mesmo. O encapsulamento existe no Python, mas ele não vai te proibir de tomar suas próprias decisões, por isso dizemos que é só uma convenção. Agora, nomes começados com 2 sublinhados, né? 2 sublinhados aqui e depois qualquer coisa. Nomes começados com 2 sublinhados são métodos ou variáveis privados de uma classe. Objetos externos não acessam uma propriedade ou método que comecem com sublinhado duplo. Então vamos aqui a um exemplo. Lembra que na aula passada eu tentei copiar o código aqui e tiveram alguns trechos que deu problema, eu tive que copiar linha por linha. Eu vi que é o seguinte: quando eu dou um espaço aqui, ó, por exemplo, aqui eu defini o construtor, ele acaba aqui, né? O construtor aqui da secret string. Depois tem esse método aqui, decrypt, e ele está grudado aqui no final desse outro aqui, que é o init, que é o construtor. Se eu der um espaço aqui, chegar aqui, copiar esse código e colar, deixa eu abrir aqui o Python, ele dá problema. Então, por isso que na aula passada eu tive que ir linha por linha, copiando e colando, fazendo a indentação. Mas aí eu cheguei a essa conclusão. Eu tirei o espaço aqui entre um método e outro, e aí não está dando problema em copiar. Então, vamos fazer isso na prática. Olha lá, tá vendo como está dando certo? Então aqui é o seguinte, essa classe secret string, ela tem esse construtor, né, que começa com underscore, underscore, né, 2 sublinhados, o nome é init e 2 sublinhados,
recebe a instância da própria classe, recebe um plain string, né, uma string e uma frase como se fosse um password, né? Aqui ele atribui o texto ao plain string, só que esse plain string ele está começando aqui, ó, é um atributo da classe secret string, mas ele é um atributo que está começando, ó, com 2 underscore, assim como o passphrase. São atributos privados do objeto. Aqui a gente tem a função decrypt, que recebe o passphrase. Então ele verifica se o passphrase for igual ao passphrase do objeto, ele vai retornar o underscore plain string. Se não, ele vai retornar uma string vazia. Então ele verifica se o password que a gente está passando, né, na hora que a gente chama o decrypt, é igual ao password do objeto, quando a gente criou o objeto. Então é nessa linha aqui, ó, que a gente está criando o objeto. Aqui, ó, secret string, aí eu estou passando aqui essa string, né, que seria o plain string, e estou passando isso aqui, ó, anti-warp para o passphrase. Na hora que eu der esse print aqui, ó, eu vou usar aqui esse objeto que está nessa variável secret string, é um objeto do tipo secret string dessa classe aqui. Eu estou usando ele para pegar aqui esse método decrypt e estou passando para ele anti-warp como passphrase. Ele vai chegar aqui e vai comparar anti-warp com o anti-warp que vai estar aqui, né? Na hora que eu criei o objeto eu passei anti-warp, vai comparar, vai ver que está certo e vai retornar isso daqui, o plain string, que é acme top secret. Então vamos fazer isso. Primeiro a gente vai criar esse objeto e atribuir essa variável secret underline string. Então o objeto foi criado com o plain string com esse texto aqui e com o passphrase com esse texto aqui. Agora eu vou usar essa variável aqui, que é um objeto secret string, para chamar o decrypt, que é esse método aqui, passando anti-warp como passphrase. E aí ele vai imprimir acme top secret, porque ele vai comparar, vai dar certo, vai cair nesse return plain string. Olha lá. Se eu passar outra coisa aqui, ó, que não seja anti-warp, sei lá, 1, 2, 3, ó, ele vai cair aqui no else, vai retornar string vazia e não vai imprimir nada, né? Porque string vazia é nada, não tem nada, né? Se eu criasse o objeto, ó, aqui que eu estou criando o objeto, vamos passar uma senha aí qualquer. 1, 2, 3, 4, 5 é a senha, em string. Aí eu vou aqui, ó, passar anti-warp aí como pass. Ele não vai imprimir nada porque não vai coincidir com a senha que eu atribuí aqui na hora que eu criei o objeto. Então, deixa eu dar um enter. Ó lá, não imprimiu nada. Ele só vai imprimir se a senha coincidir. Ó lá, acme top secret. A gente pode acessar direto aqui, ó, o plain string dessa forma que está aqui, ó. Vamos ver se funciona. Ó lá, ele acessou direto o plain string. Se eu colocasse assim, underline plain string, olha lá, ele não consegue acessar porque é um atributo privado da classe. E se eu colocar assim também, ele diz que não tem esse atributo porque de fato não tem. O atributo é underline plain string. Só que ele não vai imprimir porque é um atributo privado. Dessa forma como a gente fez, a gente está acessando
esse cara daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Se eu der um dir secret string, a saída vai ser isso daqui. Então, esse cara que a gente criou aqui, ó, com 2 underscore, esse atributo, aliás, esses atributos, né, que são 2, tem o passphrase também. Na hora que a gente cria dessa forma aí, com esse nomeando dessa forma, com 2 underscore, ele faz o seguinte, ó. Ele coloca aqui, ó, um underscore, o nome da classe, que é secret string, começando aí com maiúsculo, né? Classe sempre começa com maiúsculo. Se tiver mais de uma palavra, cada palavra subsequente é em maiúsculo. Então ele coloca o underscore, o nome da classe e aí o atributo, ó, plain string. Vamos fazer isso aqui. A gente já viu que funciona, né? Acho que eu já rodei isso daqui, deixa eu ver. Já tinha rodado, deixa eu rodar de novo, rodei aqui em cima, ó. Vou rodar de novo. Olha lá, ele acessou, porque ele está acessando esse cara aqui que está em laranja, ó. Né? Internamente ele nomeia esse atributo desse jeito. Ó, vou dar esse dir secret string. E aqui, ó, a saída é exatamente isso aqui, ó. Que fica mais fácil de visualizar. Então esse cara daqui virou isso daqui, ó. Underline, o nome da classe, que é secret string, underline, underline, plain string. Se você colocar isso daqui, como eu fiz aqui, você consegue acessar. E aqui o passphrase. Poderia fazer isso daqui. Ponto. Aí coloco isso daqui. E fecha aqui. Parêntese. Olha lá. Ele trouxe a senha. Acessei direto o passphrase. Né? Porque ele também começa com underscore. Underscore. É um atributo privado. E aqui, isso aqui é exatamente a explicação, ó. Quando criamos variáveis e métodos com 2 sublinhados, o Python insere o nome da classe antes do nome da variável ou método que você criou. Então o nome da classe está aqui, ó, secret string, né? Só que começando com um underscore. Nome da variável é o método, no caso aqui a variável, né? É um atributo do objeto, que é o plain string. Mesma coisa aqui, ó, para o passphrase. Primeiro começa com o nome da classe e aqui é o atributo, né? A variável do objeto ou atributo do objeto. Herança básica. Nos permite criar relacionamento E1, E1 entre 2 ou mais classes, abstraindo detalhes comuns em superclasses e armazenando os específicos na subclasse. Tecnicamente, todas as classes que criamos usam herança. Todas as classes Python são subclasses de uma classe especial que se chama Object. Então, todas as classes que criamos usam herança. Todas as classes Python são subclasses de uma classe especial que se chama Object. Então aqui, ó, declarei minha classe chamada mySubclass, coloquei um pass aqui para deixá-la vazia e tem esse object aqui que eu estou explicitamente dizendo que ela está estendendo, né, essa classe Object. Ela herda tudo da classe Object. Mesmo que eu não colocasse nada aqui, tirasse esse parênteses aqui e não passasse nada aqui também como parâmetro, deixasse só class mais subclass, pass, de qualquer forma, ainda assim ela vai estar herdando do object, né? Se eu fizesse assim, ó, olha lá, class mais subclass, 1, 2, 3, 4, aqui pass. Pronto, defini. Se eu fizer assim, ó, is instance mais subclass object, vamos ver o que é que dá. Olha lá, deu true. Agora variável de classe. Então aqui, ó, a gente vai criar a classe contact, que tem essa variável de classe chamada all contacts, que na verdade é uma lista,
Aqui eu estou declarando uma lista vazia, que tem esse construtor aqui, que recebe a instância da própria classe, recebe um nome e então um e-mail. Obrigatoriamente, quando você criar um objeto da classe contact, você vai ter que informar um nome e um e-mail, já que não tem valor padrão aqui. E aqui eu estou atribuindo o nome que chega aqui em name desse parâmetro, estou atribuindo a variável name do objeto, né, ao atributo name, a mesma coisa aqui com e-mail. Estou atribuindo o e-mail que chega aqui ao e-mail do objeto, né? E aqui eu estou fazendo o append desse objeto, né, desse contato, na lista de contatos. Então, uma vez que esse contato foi preenchido com o name, né, e com o e-mail, eu chego, coloco aqui contact, que é o nome da classe, ponto all contacts, para acessar essa variável aqui, que é uma lista, que está vazia por enquanto, e dou um append na lista. Então eu faço um append, ou seja, eu insiro esse objeto que eu acabei de criar, com esse nome e com esse e-mail. Então eu crio um contato através desse construtor com o nome, com o e-mail, e coloco, né, eu faço um append nessa lista com isso daqui, né, append self, que é o próprio objeto que foi instanciado. Então é um contato que eu insiro aqui nessa lista all contacts. Vamos fazer isso. Então beleza, a gente já definiu a classe com o construtor, com tudo. A lista all contacts, como faz parte da definição da classe, é na verdade compartilhada por todas as instâncias dessa classe. Mas e se alguns dos nossos contatos também forem fornecedores? Então, na verdade, essa variável aqui, todos os objetos, né, que eu instanciar dessa classe, vai ter acesso a essa lista aí de todos os contatos, né? Agora a questão é, e se alguns dos nossos contatos também forem fornecedores? É isso que a gente vai ver agora. Então a classe fornecedor, supply, ela age, ou seja, se comporta como um contato também. Ela vai estender a classe contact. Então, ó, a classe supply, ela vai estender a classe contact. E aí eu passo ela aqui como parâmetro. E dentro da classe supply, ela tem esse método order, que recebe uma instância da classe e recebe uma order, né, um pedido, né, uma venda. E vai imprimir we would send order to ponto format. Esse ponto format, ele vai pegar esse order, né, o que está nessa variável aqui, order, e colocar aqui, onde tem esse primeiro abre e fecha chaves, e vai colocar o name aqui, onde tem esse segundo abre e fecha chaves. Então vamos definir essa classe, que é uma subclasse de contact. Contact a gente já tinha criado. E vamos criar aqui, ó, esse contato aqui, dessa forma. Vou criar um contato e vou passar para esse contato, cadê? O name, alguém qualquer, e o e-mail sambar@example.net. Então c.name, alguém qualquer, c.email. Agora eu vou criar um fornecedor, que é uma subclasse de contact. Então s.name tem fornecedor, e-mail supply@example.net. Esse print aqui ele vai imprimir, né, nome e e-mail do contato normal e do fornecedor. Olha lá, fornecedor supply@example.net. Aqui
ele vai mostrar o que tem na variável allContacts. Tem dois objetos aqui, ó. Alguém qualquer que eu criei aqui, que é um contato normal, e tem esse fornecedor que foi criado com a subclasse supply, passando fornecedor e supply@example.net. E aí a gente tem então dois objetos na lista allContacts. Agora, o contato não tem o atributo order. Veja em laranja, aqui ó. O contato não tem, só tem o supply, né? A subclasse supply é que tem o order. Então na hora que eu fizer isso daqui, vai lançar um erro. Tá chovendo pra caramba. Então ó, contact object has no attribute order. Então o contato normal não tem, só quem tem o order é o supply, é o fornecedor. We would send, preciso de um alicate, order to fornecedor. Ficou estranho, né? Porque ficou inglês misturado com português. Vou consertar isso daqui, vamos botar tudo em português. Então vamos lá, fazer de novo. Nós enviamos o pedido, preciso de um alicate para o fornecedor. Né? Essa besteira, mas só para ficar certinho aí. O fornecedor pode fazer o que o contato pode fazer e mais tudo o que precisa como fornecedor. Substituindo overriding e super. Então aqui a gente tem duas formas de declarar essa classe friend, que está estendendo a classe contact. Ou dessa forma, onde a gente atribui aqui mesmo no construtor do friend o name, o e-mail e o phone, e aí atribui aqui a essas variáveis do objeto. Ou dessa forma aqui. Dessa forma aqui, a gente está chamando a superclasse, que é a contact, e está pegando, né, o name, está fornecendo o name e o e-mail para a classe contact, porque toda classe contact tem name e tem e-mail. Então a gente chama a superclasse contact, chama o construtor dela, passa o name e o e-mail que está chegando aqui para ela. E aqui a gente acaba de construir esse objeto friend que está estendendo o contact com esse parâmetro aqui phone que contact não tem. Né? Contact só tem o nome e o e-mail. Então eu acho assim que essa forma aqui faz mais sentido, né? Vou definir assim, class friend. Opa. Ah tá, é porque como eu reiniciei aqui, deixa eu criar a primeira classe contact. Eu reiniciei aqui o shell Python e aí ele perdeu a definição. Agora eu vou criar aqui a classe friend dessa forma aqui, usando o super, o construtor da superclasse, que é a classe contact. Aí eu preencho o nome e o e-mail e termino de preencher esse objeto friend com o phone, porque é uma coisa que só o friend tem, contact não tem. Contact tem e-mail, né, tá aqui, e o name. Herança múltipla. Antes de seguir, vamos só criar aqui, né, um friend que a gente não criou. Então vou dar um F de friend. Vou dar um friend. Beleza. Então f.name tá aí tot e assim por diante. Então eu posso, vamos ver se friend, se f é uma instância de contact. Olha lá, true. Vou criar um outro contato aqui,
O contato basta fornecer um nome e e-mail. Então c.name. Ah, lógico. Fiz errado aqui, né? É um contact. Criar um fornecedor também. Fornecedor. Deixa eu ver o que é que ele tinha mais. Criar esse fornecedor aqui mesmo. Ah, não, eu não defini supply. Defini aqui o método do supply. Agora sim. Então eu tenho supply. Tenho um contact. E tenho um friend, né? Beleza, então teoricamente naquela lista lá, all contacts, a gente vai ter 3 objetos. Olha lá, a gente tem 3 objetos, que é o friend, né? Tot, o fornecedor, né? Que o nome é fornecedor mesmo, e o contact, que é o Paulo. Então são 3 objetos. Se eu quiser imprimir os nomes, posso fazer um for. Então for C, né, de contact, in contact ponto all products 2, 3, 4 print c.name all products, não, all products, all contacts. Onde é que eu tirei products? Contacts, acho que é isso. Print c.name. Olha lá, Tot Paulo fornecedor. Voltando aqui, herança múltipla. Como regra geral, se você acha que precisa de herança múltipla, provavelmente você está errado, mas se você sabe que precisa mesmo, provavelmente você está certo. Então vamos analisar isso daqui. Então a gente tem a classe MailSender, tem a definição desse método sendMail, que recebe a instância do objeto MailSender e uma mensagem. Aí tem esse print aqui que tem essa string sending mail to, mandando e-mail para, e aí ele vai pegar o texto, né, o endereço de e-mail, que vai ser o e-mail que a gente vai fornecer na hora de construir o objeto aqui, ó, nessa linha aqui. Então esse parâmetro aqui é esse e-mail aqui que vai chegar. Agora a gente vai definir uma nova classe que é um contato e um mail sender. Então ao mesmo tempo ele é um contato e também é um mail sender. Ele está estendendo a classe contact e está estendendo a classe mail sender. E a gente não está definindo nada dentro dela. A gente está dando um pass, né? Está deixando ela vazia. Então, primeira coisa, vamos definir isso daqui, ó. Vou deixar em inglês mesmo esse texto, só para facilitar. Pronto, defini a classe MailSender. Agora a gente vai definir uma nova classe chamada EmailLabelContact, sem definir nada dentro dela. Ela vai estender a classe Contact e vai estender também a MailSender. Aqui eu estou instanciando essa classe aqui, passando Tot Cavalcante aqui para o Contact e passando tot@example.net, né, .net, para o MailSender. E estou atribuindo essa variável um objeto dessa classe. Então essa classe, na verdade, ela vai ser uma instância de um MailSender e uma instância de contact. Se a gente fizer aquele esquema, is instance
e.contact vai dar true. Se eu fizer mail sender, também vai dar true, porque a email label contact está estendendo a classe contact e a classe mail sender. Que ele vai mostrar todos os objetos contidos aí em oContact. A gente já fez isso, vai mostrar só os endereços de memória, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 objetos em memória. E agora a gente vai chamar esse método sendMail da classe Py da mLabelContact, né? A classe que mLabelContact está estendendo, uma das classes que ele está estendendo. Ó, mandando o e-mail para todd@example.net, porque ele está chamando aqui, ó, o sendMail, e ele vai imprimir isso daqui, ó, sending mail to, e o e-mail que eu estou passando aqui, ó, todd@example.net, na hora que eu criei o objeto. Polimorfismo. Diferentes comportamentos acontecem dependendo de qual subclasse está sendo usada, sem ter que saber explicitamente o que a subclasse realmente é. Então aqui, nesse exemplo, a gente tem a superclasse AudioFile, né, arquivo de áudio, que tem esse construtor aqui, que recebe a instância da própria classe e um file name, né, um nome de arquivo. Ele verifica se o arquivo tem extensão. Caso você passe um arquivo sem extensão, ele vai dizer que o formato é inválido, né? Invalid File Format, né? Então, se não tiver extensão, ou se você instanciar e passar a extensão errada para o objeto que você está criando, ele vai lançar essa exceção aqui. Se não, ele vai pegar o file name e atribuir a esse file name aqui, que é um atributo do objeto. A gente tem a classe mp3file, que estende a AudioFile, que é a superclasse, a WaveFile e a OGGFile, todas estendendo a AudioFile. Isso aqui equivale aos formatos de áudio, né? Caso o formato de áudio seja um MP3, né, ponto MP3, o final, a extensão seja MP3, né, ele vai chamar o play dessa classe aqui, ó, MP3File, que vai receber a instância da própria classe, né, e vai imprimir, tocando aí tal arquivo, né, como MP3, né, as MP3. Esse ponto format ele vai pegar o que está guardado aqui, né, nessa variável, e colocar aqui onde estão essas duas chaves, né, abre e fecha chaves. Mesma coisa aqui para o WaveFile e para o OGGFile. Ele verifica se a extensão MP3 ele cai nesse play. Se for Wave, ele cai nesse play. Se for OGG, ele vai cair nesse play e vai imprimir a frase de acordo com a classe aí que foi instanciada. Então aqui, ó, estou instanciando um OGG file. Estou passando myfile.ogg. Então eu estou instanciando esse cara aqui, que é uma subclasse de AudioFile. E aí eu posso chamar ogg.play. Aqui eu estou instanciando um mp3 file, essa classe aqui. E aí eu passo o nome do arquivo .mp3. E aí eu posso chamar o método mp3.play, esse play aqui da classe mp3file. Isso aqui não é um mp3, se eu chamar aqui um mp3 com myfile.ogg, vamos fazer os testes para a gente ver os resultados que vai dar isso daí. Deu erro, melhor fazer parte por parte. Primeiro essa classe aqui. Agora vamos para a segunda classe, mp3. Agora Wave. Agora OGG File.
Beleza. Agora vamos chamar esse cara daqui, né? A gente vai instanciar a classe OGGFile passando myfile.ogg. Agora eu posso chamar ogg.play. Opa. playmyfile.ogg as, né, como ogg. Se a gente fizer isso daqui, ó, vamos ver o que acontece. Eu estou chamando, né, estou instanciando, né, o mp3 file, essa classe aqui, só que eu estou passando a extensão ogg e não mp3. Ó, tá dizendo que deu, ele lançou aquela exceção aqui, ó, invalid file format. Mesma coisa se eu não passar uma extensão, ó. Então, se eu instanciar um cara aqui, por exemplo, wavefile, passando um outro formato de extensão, ele vai cair aqui, ó, no invalid file format. Então, na hora que eu instanciar o mp3 file, nessa classe mp3 file, eu tenho que passar um arquivo com extensão mp3, senão ele vai cair, né, nessa exception aqui dizendo que o formato é inválido. Mesma coisa aqui para o mp3, se eu passar um outro formato, aliás, a mesma coisa aqui para o wave, né, se eu passar um outro formato que não seja o wave para cá, ele vai lançar essa exceção. Aqui também o OGG, se eu passar um formato, né, se eu instanciar um objeto dessa classe passando um formato diferente de OGG, ele vai lançar essa exceção aqui. E se não passar nenhuma extensão, também do mesmo jeito, vai lançar aquela exceção lá. Duck Typing nos permite usar qualquer objeto que forneça o comportamento necessário sem forçá-lo a ser uma subclasse. O exemplo a seguir não estende o audio file, mas pode interagir com o Python usando exatamente a mesma interface. Então esse FLAC file, ele não está estendendo o audio file, como foi o caso aqui, ó, do wave file, do ogg file, do mp3 file. Esse cara aqui, ele não está estendendo o audio file. Ele recebe a instância da própria classe dele, um file name. Ele verifica se a extensão é .flac, né? Se for, ele pega o file name e joga aqui nesse file name da classe. Caso não seja .flac, ele vai lançar esse invalid file format. Caso ele não lance e consiga criar o objeto, aí você pode chamar o play. Vamos fazer isso daqui. Não. Tem que ser o seguinte, vou ter que fazer por partes, vou até corrigir isso daqui. Esse cara faz parte dessa classe, então se eu copiar aqui direto, ele vai dar aquele problema lá de indentação. Por quê? Porque tem esse espaço aqui, ó. É isso que eu estava falando. Então eu vou até tirar esse espaço aqui para ficar mais fácil na hora de vocês copiarem. Agora sim, aqui está grudadinho, a probabilidade é menor de dar erro, né? Então de qualquer jeito eu já fiz aqui. E agora eu posso criar um cara assim. Então vamos ver um FLAC é igual FLAC file. E aí eu vou passar um nome. Audio.flac. Beleza. Aqui não preciso desses dois pontos. Viajei. Beleza. Agora eu posso chamar flac.play. Olha lá, play audio.flac as flac. Então ele chamou esse play aqui, criou o objeto sem problema. E eu nem estendi, quer dizer, estou usando o duck typing, ou seja, o FLAC file ele se comporta como todas essas classes aqui, ó, mp3 file,
que estende o audio file, o wave file, que também estende o audio file, OGG file, que também estende o audio file. Então ele se comporta exatamente igual, só que ele não estende o audio file, né? Então é isso que está sendo dito aqui, né? Permitir usar qualquer objeto que forneça o comportamento necessário sem forçá-lo a ser uma subclasse. Ou seja, aqui eu consegui o mesmo comportamento sem forçar que o FLAC-file seja uma subclasse do AudioFile, né? Então é isso, valeu, nos vemos na próxima aula. Esses são meus links aí de afiliados, né? Aqui o meu link da Hoshinger, a página do Código Fluente no Facebook, para vocês darem uma curtida, meu link de referidos na DigitalOcean e na One.com. Obrigado, até a próxima e bons estudos!